A guerra na Ucrânia molda a geopolítica global silenciosamente e veda os olhos daqueles que resistem a enxergar a realidade por trás dos fatos. Se a Segunda Guerra Mundial foi consequência quase única do sentimentalismo dos derrotados no Tratado de Versalhes, os revanchistas na dissolução soviética de 91 e a ânsia daqueles que trabalham para destruir a Rússia renasceram a tão aguardada Guerra Fria 2.0 multipolarizada. Para se ter uma ideia da gravidade, a guerra está sendo dissecada para a próxima campanha política à eleição presidencial americana no próximo ano. E apesar dos republicanos serem opositores da atual administração de Joe Biden, a maioria apoia o auxílio americano no conflito e outros acreditam que Biden deveria se esforçar mais. No entanto, uma figura política em destaque entendeu todo o histórico passado e atual e criou um contraste de ideia impressionante. O governador da Flórida, e cotado como um dos candidatos dos republicanos para disputar a presidência americana, Ron DeSantis, rompeu fortemente com seus próprios aliados republicanos determinados a defender a Ucrânia contra a invasão da Rússia. No interessante artigo de Shane E. Harbeman ao The New York Times, DeSantis acredita que proteger as fronteiras da nação europeia não é um interesse vital dos Estados Unidos e que os formuladores de políticas deveriam, em vez disso, concentrar a atenção dentro do próprio território. O evento grave relacionado ao drone, muitos americanos se opõem ao caso e criticam a presença de um dispositivo americano ao lado de uma guerra em curso. E o próprio Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia, destacou que Washington quer piorar a situação usando o drone como contexto. De todo caso, a declaração do governador DeSantis foi transmitida ao programa da Fox News, Tucker Carlson Tonight, e uma resposta a um questionamento do próprio apresentador Tucker a todos os principais candidatos presidenciais republicanos. Equivale a um reconhecimento de DeSantis de que uma candidatura está por vir, podendo até ser escolhido ao invés do estrategista e pacificador Donald Trump, que alinhou Israel aos árabes e apertou a mão de Kim Jong-un, enquanto no passado Obama desejava atacar a Coreia do Norte. DeSantis rompeu com os republicanos, que dizem que o problema com a política de Biden para a Ucrânia é que ele não está fazendo o suficiente. Já DeSantis deixou claro que Biden está fazendo demais, sem um objetivo claramente definido, e tomando medidas que correm o risco de provocar uma guerra entre Estados Unidos e a Rússia. O próprio apresentador do programa, Carlson Tucker, é um dos principais opositores do envolvimento dos Estados Unidos na Ucrânia. Inclusive chamou o presidente ucraniano Zelensky de anti-herói corrupto e zombou por ele se vestir como um gerente de um clube de striptease. Inclusive, alguns jornalistas ucranianos têm denunciado o líder ucraniano por fazer propagandas para empresas e ainda ficar treinando em uma academia secreta enquanto suas tropas estão no fogo cruzado. Para DeSantis, o vital é a proteção das bases do território americano. E embora os Estados Unidos tenham muitos interesses nacionais vitais, como proteger as fronteiras, lidar com a crise de prontidão das Forças Armadas, alcançar segurança energética, independência e verificar o poder econômico, cultural e militar do Partido Comunista Chinês, torna-se ainda mais visível que a disputa territorial entre a Ucrânia e a Rússia não é uma delas para os americanos. As opiniões de DeSantis sobre a política para a Ucrânia agora se alinham com as de Trump, que também respondeu aos questionamentos do apresentador Tucker. Trump destacou que ambos os lados estão cansados e prontos para fazer um acordo e que a morte e a destruição devem terminar agora. Inclusive apoiaria o fim das mortes com pacificação negociada, mesmo que a Rússia assumisse partes da Ucrânia. Analisar assuntos muito delicados como este e entre outros de geopolítica, infelizmente reduz o engajamento e a plataforma restringe a monetização. Por isso, conto com o seu apoio através de um Pix de qualquer valor para a nossa chave, canal@militaroff@gmail.com. A posição assumida por DeSantis e Trump, segundo The New York Times, um dos participantes no consórcio de imprensa americana contra Trump na época em que era presidente, diz que está em desacordo com o apoio apaixonado à defesa da Ucrânia, demonstrado por alguns dos outros candidatos potenciais.
A guerra na Ucrânia está acalorada. A alta autoridade militar dos Estados Unidos, Mark Miller, já disse que o conflito não terá vencedores, será encerrado por negociações de ambas as partes. Inclusive, o Pentágono alertou recentemente a Ucrânia sobre desperdícios de muitas munições em Bakhmut e os riscos ao futuro da guerra. Os militares ucranianos estão disparando milhares de projéteis de artilharia por dia, enquanto tentam controlar a cidade oriental de Bakhmut, um ritmo que autoridades americanas e europeias dizem ser insustentável e pode comprometer uma campanha planejada para a primavera, que eles esperam que seja decisiva. O bombardeio foi tão intenso que o Pentágono levantou preocupações com Kiev recentemente, após vários dias de disparos de artilharia ininterruptos, disseram duas autoridades americanas, destacando ainda que a tensão entre a decisão da Ucrânia de defender Bakhmut a todo custo e suas esperanças de retomar o território na primavera. Mas a declaração mais assustadora veio ainda na sexta-feira, da Casa Branca, e que se não conseguir tirar a venda dos olhos daqueles que não enxergam os bastidores geopolíticos da guerra, não serão trazidos à luz da realidade. O porta-voz de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse a repórteres que qualquer cessar-fogo, neste momento, não levaria a uma paz justa e duradoura entre a Ucrânia e a Rússia. Em vez disso, segundo ele, um cessar-fogo seria efetivamente a ratificação da conquista russa. Isso reconheceria de fato os ganhos da Rússia e sua tentativa de conquistar o território de seu vizinho pela força, permitindo que as tropas russas continuassem a ocupar o território ucraniano soberano. Os Estados Unidos têm profunda preocupação ainda de que a China possa tentar se posicionar como um pacificador, promovendo o cessar-fogo na Ucrânia. Uma declaração lamentável, insegura e injusta para aqueles que estão sofrendo na guerra, tanto os ucranianos quanto os russos. O que a administração Biden quer com a continuação da guerra? Porque se negam a debater o fim disso tudo. Aqueles que odeiam e criticam o canal Aramilitar acreditam mesmo que continuar a guerra vai trazer vantagens para a Ucrânia ou desvantagens para a Rússia? Comparar a invasão de 2014 da Rússia lá na Ucrânia, a fim de justificar a atual posição americana que impede um cessar-fogo, é pífia de um ditador senil. Saiba que os americanos equiparam em todos os aspectos bélicos as forças armadas de Kiev em patamares de quase igualdade em meios terrestres com a Rússia. Só não foi tão melhor porque não enviaram sistemas antiaéreos e artilharia de médio alcance a tempo. Estamos falando de cessar fogo, cessar o conflito, parar com as mortes. Dizer que os russos melhor se equiparão para voltar a invadir é mera justificativa para continuar a enfraquecer a Rússia, iniciar uma guerra mundial com adversários mais fragilizados e concentrar a força bélica americana contra a China. Quer divulgar sua empresa aqui no canal? É muito simples. Envie-nos uma mensagem para contato@aramilitaroff.com que responderemos brevemente.